Vamos continuar a correção dos exercícios iniciada na aula anterior. Nos problemas de 1 a 9, esboce as curvas e calcule as áreas das regiões que elas delimitam. Número 4, y igual a 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 2, e y igual a 2. A primeira função, que chamaremos de f de x, é uma função polinomial do terceiro grau, cujo domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, está definida para todo x real. O f de 0 vai ser 4 vezes 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 2, que dá 2. Então, o gráfico da função toca o eixo vertical no ponto 0,2. As raízes da função, ou seja, os pontos onde seu gráfico toca o eixo horizontal, é um pouco mais difícil de determinar, mas mesmo assim, vamos esboçar o seu gráfico. O limite, quando x tende a menos infinito desta função, como é um polinômio, o limite é infinito, o que vai determinar o valor do limite é o termo de maior grau. Então, isso vai ser o limite, quando x tende a menos infinito, de 4x elevado ao cubo. Quando x for muito grande e negativo, x elevado ao cubo será também grande e negativo. Então, esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. O limite dessa função, quando x tende ao infinito, do mesmo jeito que o anterior, vai ser o limite do termo de maior grau, 4x ao cubo, quando x tende ao infinito. Se o x for muito grande, elevado ao cubo, né? O x aí é positivo, vai ser o número grande positivo. Então, esse limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. A derivada da função nos permite determinar os intervalos nos quais a função é crescente ou decrescente. O f' de x vai ser a derivada de 4x ao cubo, 3 vezes 4 dá 12, então 12x ao quadrado. A derivada de 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, 6x. E a derivada de 2 é 0. A derivada será nula quando 12x ao quadrado mais 6x for igual a 0. Dá para a gente colocar 6x em evidência aí. Podemos escrever essa expressão como 6x vezes 2x mais 1 igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando 6x for igual a 0, ou seja, quando x for 0. Ou quando 2x mais 1 for 0, passando 1 para o outro lado, 2x igual a menos 1, dividindo por 2, né, o x vai ser menos meio. O f de 0 é 2, que já calculamos. Né? E o f de menos meio vai ser 4 vezes menos meio ao cubo, mais 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 2. Que dá 4 vezes. O número negativo elevado a um expoente ímpar é negativo, então fica negativo. 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8, fica menos 1 oitavo. Mais 3 vezes. O número negativo elevado a um expoente par é positivo. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, então 3 vezes 1 quarto mais 2. Dá para a gente cancelar o 4 com o 8 aí, fica 2 embaixo, então fica menos meio. 3 vezes 1 quarto dá 3 quartos mais 2. Se a gente tirar o mínimo comum aí dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes menos 1, menos 2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2, mais 8. Somando aí, menos 2 mais 3 mais 8 dá 9 quartos. Então, esse aí é um ponto crítico da função. Como a derivada da função é uma função polinomial do segundo grau, e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva no intervalo x menor que menos meio, negativa no intervalo menos meio menor que x menor que zero, e positiva para x maior do que zero. Então, a função vem de menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva, até chegar ao ponto crítico. Depois decresce, já que f' de x é negativa,
até chegar ao segundo ponto crítico. Por fim, cresce, já que a derivada é maior do que zero, e tende ao infinito. As informações da derivada segunda aqui não são necessariamente importantes, né? A segunda função, que chamaremos de g de x, é uma reta horizontal que toca o eixo vertical no ponto 0, 2. Os pontos de interseção das duas curvas delimitam a região entre elas que devemos calcular a área. Nestes pontos, as funções são iguais, ou seja, 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2 vai ser igual a 2. Dá para cancelar o 2 aí. Então, 4x ao cubo mais 3x ao quadrado é igual a 0. Dá para pôr o x ao quadrado em evidência. Então, fica x ao quadrado vezes 4x mais 3 igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando x ao quadrado for 0, ou seja, quando x for igual a 0. Ou quando 4x mais 3 for igual a 0. Passando o 3 para o outro lado, 4x é igual a menos 3. Então, o x vai ser menos 3 quartos. O f de 0 já foi calculado, é 2. O f de menos 3 quartos vai ser 4 vezes menos 3 quartos elevado ao cubo, mais 3 vezes menos 3 quartos ao quadrado, mais 2. E dá 4 vezes. Aí temos um número negativo elevado a um expoente ímpar, dá negativo. 3 elevado ao cubo dá 27. 4 elevado ao cubo dá 64, mais 3 vezes. Aí eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, dá positivo. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, mais 2. Dá para cancelar o 4 com 64, ficando 16 embaixo aí. Então fica menos 27 sobre 16. 3 vezes 9 dá 27, então mais 27 sobre 16 mais 2. Menos 27 sobre 16 cancela com 27 sobre 16, então dá 2. Então os pontos 0, 2 e menos 3 quartos, 2, são os pontos de interseção entre as curvas. Observe que f de x está acima de g de x na região em questão. Se desenharmos um retângulo vertical, seu comprimento será dx, e sua altura vai ser f de x menos g de x. F de x menos g de x vai ser 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2, menos o g de x, que é 2. Dá para cancelar o 2 aí, então dá 4x ao cubo mais 3x ao quadrado, que vai ser a altura do retângulo. A área deste elemento de área é dA igual a altura, 4x ao cubo mais 3x ao quadrado, vezes o comprimento dx. Portanto, a área entre as curvas é A igual a integral de menos 3 quartos até 0, né, os limites aí, de 4x ao cubo mais 3x ao quadrado dx, que é o dA. Né? Então fica 4 vezes a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, mais 3 vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Dá para cancelar o 4 com 4 e o 3 com 3. Então fica x elevado à quarta mais x elevado a 3, que eu vou integrar de menos 3 quartos até 0. Quando x for 0, vai ficar 0 à quarta mais 0 ao cubo, menos quando x for menos 3 quartos elevado à quarta mais menos 3 quartos elevado ao cubo. O primeiro termo aí dá 0, fica só um menos do lado de fora, né? Eu tenho menos 3 quartos elevado a um expoente par, dá positivo. 3 elevado a 4 dá 81. 4 elevado a 4 dá 256. Então, 81 sobre 256. Eu tenho menos 3 quartos elevado a um expoente ímpar. Então, dá negativo. 3 elevado a 3 dá 27. 4 elevado a 3 dá 64. Tirando o mínimo comum aí, vai ficar 256. Dividido por 256 dá 1, vezes 81. 81 menos 256 dividido por 64 dá 4, né? Vezes 27 dá 108. Então fica menos 81 menos 108 dá menos 27 sobre 256. Esse menos troca o sinal de tudo. Então o resultado dessa área é 27 sobre 256. Número 5. Y igual a x ao quadrado menos 2x e y igual a 3. A primeira função,
que chamaremos de f de x, é uma função polinomial do segundo grau e seu gráfico é uma parábola. O f de 0 vai ser 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, que é 0. Então, o gráfico da função passa pela origem. As raízes são x ao quadrado menos 2x vai ser 0. Dá para pôr x em evidência. X vezes x menos 2 igual a 0. Ela vai ser nula quando um dos fatores for nulo, ou seja, quando x for igual a 0. E quando x menos 2 for 0, ou seja, quando x igual a 2. Então, o gráfico toca o eixo horizontal nos pontos 0, 0, a origem, e 0, 2. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima, e seu gráfico tem um aspecto mostrado. A segunda função, que chamaremos de g de x, é uma reta horizontal que passa pelo ponto 0, 3, né, do eixo. Toca o eixo aí vertical. Nos pontos de interseção, as curvas têm o mesmo valor. X ao quadrado menos 2x vai ser igual a 3. Passando 3 para a esquerda, x ao quadrado menos 2x menos 3 vai ser 0. Usando o Bhaskara agora, o delta vai ser b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 3, que é o c. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3 dá mais 12. Então, o delta é 16. O x vai ser menos b, né? Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16, vezes 2 vezes 1, que é o a. Que vai dar menos 2 dá 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4 sobre 2. O x' vai ser 2 mais 4 sobre 2, que é 6 sobre 2, que é igual a 3. E o x duas linhas vai ser 2 menos 4 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, as curvas se interceptam nos pontos menos 1, 3 e 3, 3. Observe que g de x está acima de f de x na região em questão. Então, se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal, seu comprimento será dx, e sua altura será g de x menos f de x. G de x menos f de x vai ser 3, que é o g de x, menos x ao quadrado menos 2x, que é o f de x. Esse sinal vai trocar o sinal de tudo dentro dos parênteses. Então, fica 3 menos x ao quadrado mais 2x. A área desse retângulo é dA igual à altura, 3 menos x ao quadrado mais 2x, vezes o comprimento dx. A área entre as curvas vai ser A igual à integral de menos 1 até 3, de 3 menos x ao quadrado mais 2x vezes dx. A integral de 3 é 3x, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais 2 vezes a integral de x, x ao quadrado sobre 2. Que dá 3x menos x ao cubo sobre 3. Posso cancelar o 2 aí, então fica mais x ao quadrado. Eu vou integrar de menos 1 até 3. Quando x for igual a 3, vai ficar 3 vezes 3, menos 3 ao cubo sobre 3, mais 3 ao quadrado, menos, quando x for igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos menos 1 ao cubo sobre 3, mais menos 1 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. O 3 elevado a 3 dá 27 sobre 3 dá 9, então fica menos 9, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 1 ao cubo dá menos 1, como tem o menos lá de fora, mais 1 terço. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Dá para cancelar o 9 com menos 9, então fica 9. O menos 3 dá mais 3. Menos 1 terço, menos 1. 9 mais 3 dá 12, menos 1 dá 11, então fica 11 menos 1 terço, tirando um minuto comum dá 3, 3 por 1 dá 3 vezes 11, 33, menos 3 por 3 dá 1 vezes 1 dá 1, 33 menos 1 dá 32, então o resultado é 32 terços.